Olá, bom dia. Olá, bom dia. Secretário de Saúde afirma: se o Espírito Santo não fizer um isolamento social rigoroso, o Estado será obrigado a tomar medidas extremas em junho. O lockdown, que é o fechamento das cidades, seria uma das medidas decretadas pelo governo. E um alerta: Cariacica é o município da Grande Vitória com o menor índice de isolamento social. 363 pessoas já perderam a vida pelo coronavírus no estado. 17 mortes em 24 horas. Se o isolamento social é o melhor caminho para evitar o contágio pelo coronavírus, vamos cuidar da saúde mental. Tem muita gente com os nervos à flor da pele. Como controlar a ansiedade? Ao vivo, um médico psiquiatra mostra os caminhos que podem evitar os transtornos. Envie a sua pergunta para o nosso convidado. Veja ainda. Dono de loja de motos é morto a tiros em Cariacica. Os criminosos surpreenderam o empresário quando ele visitava uma obra. Ainda em Cariacica, outro assassinato. A vítima foi amarrada e executada a tiros. O homem teria mostrado órgãos genitais para adolescentes. Locais com grande concentração de pessoas em Vila Velha passam por desinfecção. A cidade concentra o maior número de casos de Covid-19 no Espírito Santo. Sextou, amigos! Ainda, né, Bruna? Não é aquele sextou dos sonhos, mas estamos juntos, um dando força para o outro. É isso mesmo, gente. Nessa parceria diária, o que não pode faltar, é claro, nossos classificados. Vídeo gravado é anúncio garantido aqui no TN e de graça, hein? E bora vender os produtos e serviços que você oferece. Daqui a pouco, na tela do TN, essa gente capixaba honesta na luta do dia a dia. Vem com a gente, o TN1 tá no ar. O TN1 de hoje começa com um alerta. O Espírito Santo pode ter um mês de junho com medidas extremas. O lockdown pode ser decretado por até 21 dias. Para isso não acontecer, só depende de uma atitude coletiva, Jorge: isolamento social. É isso, Bruna. A repórter Tainá Lopes acompanhou a coletiva da Secretaria de Saúde e traz todas as informações para a gente. Olá, Tainá, bom dia. Ei, Jorge, bom dia a você, a todos que nos acompanham. O secretário estadual de Saúde foi enfático ao dizer que o mês de junho é um mês que pode trazer dados de muita tragédia. A preocupação é muito grande, por isso ele não exclui a possibilidade de fechamento total de comércio, retirar o transporte público das ruas e até impedir que as pessoas saiam de casa sem necessidade, entre 14 e 21 dias. O secretário ainda falou sobre que na próxima semana o governo deve anunciar se vai ou não construir um hospital de campanha no norte do estado, no município de Colatina. Ainda durante a coletiva, ele ressaltou alguns dados. Hoje o Espírito Santo tem 72% dos leitos de UTIs ocupados. O índice de isolamento divulgado na quarta-feira, o último divulgado, era de 47%. Em todo o Espírito Santo, são 8.878 casos confirmados de Covid-19, 363 pessoas mortas pelo vírus, 3.875 curados. Durante a coletiva, o secretário ainda explicou sobre o uso da cloroquina. Segundo ele, aqui no Espírito Santo, os pacientes graves em hospitais do estado usam a cloroquina em seu tratamento. Ele explicou o seguinte, que alguns pacientes graves manifestaram alterações cardíacas e esses pacientes até chegaram a ter o medicamento suspenso por conta dessas alterações cardíacas. Ele ainda falou em coletiva sobre pessoas que estão na fase inicial da doença com sintomas leves, fez uma alerta de não usar o medicamento. Na próxima semana, o Espírito Santo ainda vai anunciar qual o tratamento que será adotado pelos médicos e pelas equipes aqui do estado. Um protocolo que vai ser analisado e estudado com base em dados que já estão sendo colhidos nesses hospitais e que será aplicado em pacientes com Covid-19. Vamos ouvir a entrevista do Nésio Fernandes, secretário estadual de Saúde. Nós, em junho, teremos um mês muito intenso. Podemos ter que tomar medidas extremas. O governador Renato Casagrande, na última live, anunciou que nós estamos preparando
uma análise concreta, objetiva, da possibilidade de construir em Colatina um hospital de campanha. No momento que essa decisão estiver tomada, o próprio governador Renato Casagrande, que a utilização desse recurso do hospital de campanha poderia ser uma alternativa a partir do momento que não fosse mais possível expandir a rede própria, a contratualização com os filantrópicos e a compra de leitos da rede privada. No que diz respeito ao tratamento dos pacientes de Covid, a decisão do Estado do Espírito Santo é não politizar o assunto. Nós usamos a cloroquina no Hospital Jaime Santos Neves, nos hospitais que atendem o Covid no Estado, desde pacientes graves. Diariamente, esses pacientes, eles são avaliados por médicos e nós temos acompanhado, sim, complicações cardiológicas que têm levado à necessidade de suspensão do medicamento em vários pacientes. Então, eu faço um alerta à população de que o uso da cloroquina em pacientes leves pode gerar necessidades de avaliações médicas e pode gerar complicações cardiológicas. Hoje o Espírito Santo tem feito o máximo possível para mapear as pessoas que já tiveram contato ou estão contaminadas com Covid-19. A gente está falando da primeira fase que foi realizada do inquérito sorológico. Nessa primeira fase, 84 mil pessoas apresentaram já ter tido contato com o vírus ou estarem contaminadas. Nos próximos dias, 27, 28 e 29 deste mês, se inicia a segunda fase. E sobre isso, o Reblin explicou, o subsecretário de Vigilância em Saúde, explicou a importância das pessoas se conscientizarem e abrirem as portas de suas casas para receber essas equipes e permitir essa testagem. Vamos acompanhar. A gente pede a cooperação de toda a sociedade capixaba para que no momento em que as equipes chegarem até a você na sua residência, acolha a equipe, ela está acompanhada por alguém do município, alguém que você conhece, identifica na unidade de saúde, tem identificação funcional dessas pessoas. Então fica aqui o nosso apelo para que as pessoas colaborem com essa etapa, que depois ainda desdobrará em mais 2 etapas para que a gente tenha, então, o cenário completo da doença entre nós. Então a gente volta aqui só a fazer um resumo dessa coletiva, né? 3 pontos importantes. Um é a questão do hospital de campanha que pode vir a ser construído em Colatina. Essa que era uma medida que o governo sempre disse que só seria adotada em último caso, em extrema necessidade. A gente fala também do protocolo de tratamento que vai ser adotado pelo Espírito Santo na próxima semana. O secretário deixou claro que todo o tratamento é baseado em estudos científicos e ressalta essa segunda fase do inquérito sorológico, que auxilia também a traçar os melhores caminhos para combater, prevenir, identificar e isolar pacientes com Covid-19. A gente fala muito que não há cura para essa doença, há tratamento, mas que em certos casos as pessoas nem respondem a esse tratamento e que não há melhor prevenção que o isolamento social. E alguns municípios da Grande Vitória não estão dando bom exemplo nisso. Eu volto com vocês aí no estúdio, porque esse tema que a gente vai abordar agora, George, ia falar a Ingrid que está de férias, mas Bruna, George e Bruna, eu volto com vocês. Valeu, Tainá. Obrigado aí pelas informações. Está um alerta aí que pode ter lockdown em junho se as pessoas não fizerem o isolamento certinho. Não é isso, Bruna? Precisa da colaboração de todo mundo, né? Pois é, como você acabou de ver, o Espírito Santo precisa atingir aí a meta de isolamento para não enfrentar medidas extremas. Um recado para moradores de Cariacica especialmente. O município tem o menor índice de isolamento da Grande Vitória. É o que a gente tem acompanhado aí há vários dias. O Felipe Chicarino está lá ao vivo no município e vai trazer as informações ao vivo para a gente. Seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo. Hoje eu não vou errar. Boa tarde, Bruna Maria. Boa tarde, George. Boa tarde a todos. Boa tarde, bom dia. E errei, acertei o nome e errei o bom dia. É bom dia, eu entro sempre depois do meio-dia.
Bom dia, Bruna, bom dia, George, bom dia a todos. É isso mesmo, a gente está aqui na Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, para falar sobre o isolamento social. Mas antes eu queria só retomar aqui uma ideia da minha amiga, minha irmã Tainá, que estava acompanhando o vivo dela aqui. Ela falou, não existe ainda um remédio, não existe uma vacina. E é por isso que o isolamento social é tão importante. Essas semanas a gente acompanhou, essa semana, né? Especificamente, é uma novidade vinda dos Estados Unidos, onde a vacina contra o coronavírus já está com o seu primeiro processo, primeira parte do processo concluída, ainda são mais 2 partes, só que isso é demorado, porque pesquisa científica não se faz, não é como fritar ovo, tem o seu tempo de maturação, o seu tempo para ser realizada. Então, por isso que enquanto não se tem uma vacina, enquanto não se tem um remédio, o melhor remédio é o isolamento social. E como vocês adiantaram, o recomendável pelo governo do estado é de 55% de pessoas em casa. Cariacica está a 10% do recomendável, está com 44,79%. Como é que a gente entende? Se o recomendável é 55%, a gente tem que estar entre 5 de cada 10 moradores do estado, ou no caso do Cariacica, de cada 10 moradores, entre 5 e 6 precisam estar em casa. E aqui essa média está menor do que o recomendável, 10% menor do que o recomendável, e faz com que Cariacica seja então o município que mais desrespeita o isolamento social. Vamos passear aqui pela Expedito Garcia, Bruno? Vamos dar uma caminhada? O pessoal já está envergonhado com a câmera, vamos passear por aqui. A gente vê que tem muita gente na rua. É verdade que a maioria usa máscara. E olha que detalhe interessante, Bruna e George, que eu queria compartilhar com vocês. Eu tenho visto muito grupo de jovens negligenciando o uso das máscaras, né? Por mais que não seja uma doença que tem uma letalidade nos jovens, tem registro, mas não tem a maioria, parece que a máscara não faz falta. Só que tem que lembrar que essa galera que não usa máscara, essa galera que não está de máscara, né? Ela pode levar a doença para casa, ou seja, ela pode estar assintomática, não perceber que tem a doença, porque não apresenta os sintomas, mas leva para o pai, que é hipertenso, leva para a mãe que tem obesidade, leva para o avô também que tem pressão alta. Então a gente precisa cuidar do outro. Hoje o uso da máscara é também um ato de amor, porque a gente acaba cuidando do outro. Então é muito movimento aqui também pelas ruas, muito carro na rua, muito carro. E a gente tem que reforçar isso então, gente. O isolamento, ele é o principal instrumento de saúde coletiva para a gente poder minimizar esses casos. Então, como ficou muito claro, né, na entrada da Tainá, se não tiver isolamento, se esses 55%, pelo menos os 55% não forem respeitados, se essa porcentagem continuar a ser negligenciada, a gente vai ter o lockdown em várias cidades, o fechamento total. Aí não é o fechamento parcial, é o fechamento total. E ninguém quer isso, né? Ninguém quer o extremo, né? Então, por isso que nós precisamos exercitar a nossa disciplina consciente. Se é para ficar em casa, se pode ficar em casa, vamos ficar, né? Não vamos negligenciar. E sempre que sair de máscara, e não também se desconectando dos outros cuidados, como a higienização. É isso então, menos de 50% de isolamento aqui em Cariacica. Só passar alguns dados, né, os dados atualizados, né, segundo o painel Covid, né? Vila Velha é o primeiro município do Espírito Santo com 1.685 casos, seguido de Vitória com 1.664 casos, a Serra com 1.646 e Cariacica subindo com 1.252 casos. E vale registrar também, Bruna e George, que a maioria dos casos de Cariacica se concentra aqui na região de Campo Grande, a região mais movimentada da cidade por conta do comércio, né, que é o comércio mais visitado pelos consumidores, né, daqui das cidades da região metropolitana. Disciplina consciente. Bruna, George, eu volto com vocês. A gente vê aí a quantidade de pessoas atrás do Felipe, é impressionante, né? O pessoal precisa ter mais consciência. Hoje é dia pá, o comércio pode abrir, né, determinadas lojas, mas mesmo assim, se não tiver necessidade, não precisa ir para a rua, né, gente? Olha só, quanta gente. O pessoal está usando máscara, mas é muita gente transitando aí nas calçadas aglomeradas, né? Não é para passear, né? Exatamente. E olha, gente, Vila Velha é o município capixaba com o maior número de contaminados pela Covid-19. 1.685 pessoas. Pois é, por lá, 58 pessoas morreram por causa do coronavírus. No enfrentamento à doença, houve reforço na desinfecção de áreas públicas. Até o mês de março, Luiz Fernando era dedetizador.
Mas ele não continua sendo? Sim, mas agora ele é um dedetizador que salva vidas. Eu nunca imaginei que ia estar nessa guerra, né? É uma guerra que a gente está vivendo e eu estou tentando lutar contra ela para a gente vencer. Ele trabalha numa empresa do ramo ambiental que atua no segmento de saneamento básico e que presta serviço para a Cesan. Nesta parceria público-privada, um outro serviço foi inserido, o de desinfecção de áreas que têm grande aglomeração de pessoas. A desinfecção que acompanhamos foi da agência da Caixa Econômica Federal em Itapuã, Vila Velha. De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Espírito Santo, Vila Velha é a cidade com maior número de casos no estado, 1.685 pessoas infectadas. Itapuã está entre os bairros com mais casos. Por isso, a desinfecção de hoje foi pelas bandas de cá. Estamos muito preocupados. Itapuã vem com um índice de coronavírus muito alto. Já tivemos 3, 4 mortes. Então é importante ter uma ação desse tipo aqui dentro do bairro. Para se ter uma ideia da importância, da relevância dessa desinfecção, eu vou dar um exemplo bem prático. Vamos só imaginar que eu estou com o coronavírus, mas estou assintomático, não estou apresentando sintomas. Aí eu chego aqui na Caixa Econômica Federal, encosto aqui, coloco a mão no olho, coloco a mão no rosto, depois coloco a mão na superfície. Chamaram a minha senha, eu entro, resolvo minha treta e vou embora. Aí depois chega a Dona Maria, também na mesma agência, só que ela faz o caminho inverso. Ela coloca a mão na superfície, depois vai com a mão no rosto, ou nos olhos, ou na boca, ou no nariz. Aí, lascou. Existe uma grande possibilidade da Dona Maria se infectar. Sabe por quê? Nessa superfície aqui, ó, que é de aço inoxidável, o coronavírus pode sobreviver até 72 horas. São 3 dias, gente. A empresa atua em Vila Velha e na Serra. Os locais para desinfecção respeitam os critérios baseados nos números divulgados diariamente. Todos os dias a gente olha, né, o site do governo do estado, painel Covid-19, e lá a gente identifica os bairros que maior número de contaminados, né, que o governo do estado ele já atestou, né? Então ali a gente planeja as nossas ações diárias. Então hoje a gente está aqui em Itapuã, né, fazendo essa ação. Já passamos pelos bairros Boa Vista 1, Boa Vista 2, centro de Vila Velha. Mesmo com a desinfecção, os outros cuidados precisam continuar a valer. Higiene com água, sabão e álcool em gel, o uso das máscaras e o isolamento social. Porque vai passar. E o dedetizador, que também é músico, vai voltar para sua arte. Cantar eu não canto não, mas eu vou lembrar do grupo Revelação, né? Pra gente ergar a cabeça e meter o pé e viver bola pra frente. Tem uma música do Revelação que fala, erga essa cabeça. Exatamente, é isso aí. E se a gente soubesse cantar, né? Pois é, pode mas acreditar que o novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Bruno, Aí, você viu? sabe cantar, Bruno, tá vendo? Pois é, o doutor já está aqui, né? O psiquiatra Valber já está aqui e falou que tem tudo a ver essa positividade que ele falou. A pandemia mudou hábitos, provocou mudanças do comportamento, revirou a vida de todos nós e nessa nova realidade muitos não estão conseguindo lidar bem com o confinamento. Alguns, como a gente viu, estão conseguindo, mas muitos não estão. Depressão, problema, ansiedade, um mal muito maior, não é isso, Bruno? Exatamente. Doutor Valber, seja muito bem-vindo ao TN1, boa tarde. Pois é, tá difícil para todo mundo lidar com essa situação, tem gente que consegue um pouco melhor, mas outras pessoas não. Para algumas pessoas está mais complicado ainda, mais difícil. Por quê, doutor Valber? Então, cada um tem uma capacidade de lidar com situações difíceis diferentes. Muitas vezes a pessoa já vinha perto do limite que ela tinha. E aí chega uma situação como essa e pede o limite que ela tinha e muito mais, né? Então, muitas vezes isso faz eclodir coisas que estavam latentes ou piorar coisas que já existiam, né? Então, infelizmente, nem todo mundo tem essa positividade que ele mostrou aí no final da reportagem, que é fundamental. Afinal de contas, a gente está falando do que se passa muito na nossa cabeça também. E se na nossa cabeça é um pensamento, a gente pode lidar com ele. Então, doutor, a gente já tem perguntas aqui, a Bruna tem perguntas gerais também. Pessoal perguntando aqui, eu já participando, Leia de Abaeté. Estou com 2 crianças em casa que estão com ansiedade, estão com medo e dificuldade para dormir. O que eu faço com meus filhos? Então, as crianças ficam estressadas. Não é porque é criança que não vai ficar.
vão manifestar diferente, vão ficar mais irritadas, mais teimosas. O fundamental aí é criar rotina nova para elas. Elas têm, por exemplo, tentar dormir no mesmo horário de sempre. Não é porque está sem uma atividade regular que pode, por exemplo, ficar no computador, vendo televisão até tarde. Então, a casa precisa desligar. Não adianta você querer que a criança vai dormir se a casa está acordada. Então, tem que ajudá-las nesse sentido e criar atividades que possam ocupar o tempo delas dentro de casa com criatividade. E as crianças e os adolescentes, elas podem levar a carregar algum trauma desse momento que elas estão passando? Então, a forma como os adultos que os cercam vão levar esse momento, se for com o bom humor daquele rapaz, certamente muito melhor do que numa casa onde todos estão estressados, irritados e impacientes. Então, o clima da casa vai fazer toda a diferença para que essa memória desse momento possa ser traumática ou não. Doutor, aqui eu vou... É até assim, né? Eu já dei uma resposta, vou perguntar para o senhor. Tá, aqui é Jaqueline, sou moradora de Água Doce. Tenho uma filha especial. Estou pedindo às pessoas que eu não quero visita, mas elas continuam vindo aqui em casa. Gostaria de saber qual a decisão que eu deveria tomar. Aí eu respondi mesmo no WhatsApp. Expulsa. Tem gente ficando com raiva de mim, ela respondeu. Obrigada por me orientar. Eu respondi para expulsar. Eu falei, mas espera aí que eu vou perguntar para o psiquiatra ao vivo. Doutor, eu respondi certo para ela? Nós temos que ter prioridades, né? E qual é a prioridade? É a filha dela. Então, se as pessoas não sabem respeitar esse limite do outro, ela tem que pedir respeito, né? Da forma que ela achar mais conveniente, mas colocar, olha, não vai vir, não vai entrar, e pronto, simples, sem ficar chateado, sem sentir culpado, não precisa. Perfeito, doutor. Esse seria um bom momento para a gente compartilhar nossa rotina com os parceiros, com as parceiras, mas a gente está vendo muito casamento em crise aí. Como é que faz para lidar melhor com essa situação ali, o casal? Então, já começaram a sair alguns estudos sobre isso, e os casamentos que estão entrando mais em crise são os casamentos que começaram há pouco tempo, aqueles mais longínquos, onde a pessoa já passou por outras crises e já aprenderam a lidar, ou mesmo aprenderam que aquele parceiro não dá para ser mais tão parceiro assim, estão melhores, né? Então, vai acentuar as características do casal. Se o casal vinha bem, a coisa vai ter uma turbulência, tende a melhorar. Mas se tinha muitas arestas, e aí o convívio acentua essas arestas, aí isso pode gerar conflitos e rompimentos. Na China aconteceu isso e no mundo todo vai acontecer. Mas isso é normal? O que tem que ser feito? Tem que ter um diálogo? Isso vai ser normal daqui para frente? Então, por exemplo... As pessoas vão ter esse problema de relacionamento e é preciso conversar sobre isso, então? É oportunidade para conversar, né? Então está ali, o problema se apresenta, há uma diferença de se relacionar, se não buscar ajuda, e tem como buscar ajuda hoje mesmo online, as pessoas vão perder uma oportunidade de resolver alguma questão. Eu sempre digo quando o casal está em conflito assim, então vamos terminar, vou trocar para outro parceiro. Olha, pode ser uma perda de tempo, que vai esperar só até chegar naquele mesmo ponto no outro relacionamento para você crescer, melhor crescer nesse que está agora, né? Então, acho que é sempre a oportunidade de crescer, de aprender com esse. Porque se você trocar agora de parceiro, só vai adiar, né? É isso que você falou. Olha só, a pergunta também, muita gente perguntando aqui, me ajuda. Como fazer para segurar minha mãe em casa? Ela é tensa, quer ir ao supermercado, na casa da irmã, só Jesus. Estou passando um aperto com ela. Detalhe, ela tem 77 anos. Aí, então, gente. quer dizer, essa pergunta aqui também resume uma situação de muitas pessoas. Que as pessoas não querem respeitar. Né? Não querem ficar em casa. E eu já recebi, assim, essas pessoas em consultório, assim, senhoras nessa idade se queixando de que os filhos não permitem que saia de casa. O importante é entender o que ele fazia quando saía de casa. Às vezes a gente acha que ele só saía de casa e ponto, mas às vezes aquele compromisso tinha mais embutido. Tinha uma visita de alguém, tinha ver alguma coisa, é preciso conversar, ver o que realmente fazia parte desse, entre aspas, sair de casa e tentar proporcionar o melhor possível daquilo. Se ele tem saudades, na verdade, de ver uma determinada pessoa que só via naquela saída de casa. Procurar essa pessoa para que ele possa conversar, por telefone ou de alguma outra forma. Por mais que pareça estranho, mas eles se adaptam bem à videochamada, por exemplo. Eu fiz várias videochamadas para idosos e eles conseguem desempenhar sem grande dificuldade. Então, é possível.
A gente precisa ter atenção com os idosos, porque a gente está cobrando muito deles. E tem que pensar também que eles estão no grupo de risco e foram afastados da convivência com netos, né? Eles têm muito esse carinho. Sim. Então, a tecnologia é uma boa saída, pode ajudar nesse caso. Pode ajudar. Entra uma insegurança afetiva nesse momento. Vários tipos, né? Insegurança financeira, afetiva é uma delas, e nesse momento eles se sentem particularmente. E, por exemplo, uma estratégia, se não pudesse aproximar, por exemplo, do neto, pode ser, de repente, pode ser o momento que se estava adiando de adotar, por exemplo, um bichinho, pode ser a oportunidade, o momento certo para tentar ajudar nesse processo para os idosos. Um amigo do Tênis mandou uma foto aqui que colocou na porta de casa, ó, Covid-19, não entre sem ser convidado, não estamos recebendo visita. Clientes e vizinhos, se vier buscar encomendas, use máscara, se não estiver de máscara, a favor manter distância da porta de 1 metro quando falar. Agradeço a compreensão de todos. Super sincero. É uma correto, boa, né? Transparente, é isso que eu quero, espero do outro, né? Mas quando a gente consegue deixar as regras claras, quando a comunicação, né, é uma comunicação que não gera insegurança, isso também ajuda para a gente se sentir melhor, né? Então a insegurança também na comunicação é outra coisa importante para deixar as pessoas estressadas, né? Tá certo. Doutor Valber, daqui a pouquinho a gente volta com o senhor, são muitas dúvidas. Sim, de amigos do TN. Sobre ansiedade aqui. Exatamente, a gente vai esclarecer tudo, então daqui a pouquinho o senhor volta. Fica aqui com a gente, tá bom? Tá bom. Obrigada. Olha, vamos mudar um pouquinho de assunto, gente. Teve assassinato em Cariacica. O homem foi retirado de casa e morto num terreno perto de onde morava. Foram 14 tiros, 5 na cabeça. O autônomo João Teixeira Siqueira Neto, de 65 anos de idade, foi assassinado ontem à noite no bairro de Novo Horizonte, em Cariacica. A vítima estava amarrada e tinha 14 perfurações pelo corpo, 5 delas na cabeça. A execução foi nesse terreno baldio. Os disparos foram ouvidos pelos vizinhos. A vítima morava a poucos metros de distância de onde foi morto. O crime aconteceu por volta das 8 horas da noite. As informações são de que os assassinos chegaram até aqui de carro, entraram na residência da vítima e tiraram o seu João lá de dentro, colocaram ele no veículo com as mãos amarradas. Levaram ele até o terreno baldio, que fica a poucos metros daqui. A vítima ainda implorou pela própria vida, mas foi agredido e executado. Vizinhos não quiseram gravar a entrevista, mas contaram que a vítima costumava mostrar os órgãos genitais para as crianças e adolescentes da rua e, por causa disso, já teria sido advertido, mas não parou. Ontem, inclusive, chegou a ser flagrado 2 vezes no portão, exibindo as partes íntimas para uma adolescente de 14 anos. Na segunda vez que fez isso, foi flagrado por um rapaz que passava na rua e apanhou. A polícia chegou até a ser chamada. Era por volta das 6 horas da tarde. Fatos esses que a família da vítima desconhecia. Nós achamos que era coisa assim de briga de bar, que ele gostava de tomar umas coisas no bar, né? Então, de repente, ter tido havido alguma alteração e poderia ter sido briga de bar. Foi o que nós tomamos conhecimento. Quando nós chegamos aqui, que vimos que não foi bem assim, que foi um crime um pouco mais violento, mas até então nós não temos conhecimento de nada. A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. Qualquer denúncia pode ser feita pelo 181. Teve mais casos de violência em Cariacica. A polícia está investigando a morte de um empresário assassinado a tiros no bairro Campo Grande. Lucianderson Majeski, de 40 anos, acompanhava as obras de construção da própria casa quando foi surpreendido pelos atiradores. Ele é dono de uma loja de motos no município. Os criminosos chegaram numa moto. Um deles entrou no terreno e atirou contra a vítima, que caiu dentro de uma valeta. Os assassinos ainda não foram encontrados. O caso está sendo investigado. Ainda não se sabe o que motivou esse crime. E olha, uma operação no Morro da Boa Vista, em Vila Velha, terminou em troca de tiros. Durante a tentativa de abordagem, criminosos dispararam várias vezes e fugiram correndo pelos becos e escadarias. A PM revidou. Um adolescente acabou alcançado pelos militares. Além disso, uma metralhadora falsa, coletes à prova de balas e uma camisa da PM foram apreendidos. Uma submetralhadora usada para jogos de airsoft, drogas
e uma quantia em dinheiro, além de um menor apreendido. Esse foi o resultado da operação realizada pela PM no Morro da Boa Vista, em Vila Velha. A polícia chegou até o local após denúncias apuradas pelo setor de inteligência. Nossa inteligência possuía informações que havia indivíduos armados na área de mata, no alto do morro. Durante a ação, em um patrulhamento feito por uma equipe da Força Tática lá no Morro da Boa Vista, a PM ainda encontrou indivíduos armados numa área de mata. Segundo a Polícia Militar, esses indivíduos confrontaram os policiais. Os indivíduos realizaram disparos contra as nossas guarnições e empreenderam fuga. Nessa fuga, eles conseguiram se homiziar na região de mata. A maioria não foi encontrado, sendo encontrado somente um menor. E próximo a ele havia uma metralhadora de airsoft, né, que simula uma metralhadora, um fuzil real, e colete balístico, além de uma gandola, uma camisa da farda da polícia também. Um cão farejador também foi usado durante a ação. O animal chegou a encontrar uma bolsa com drogas num terreno baldio. O cão farejador ele é essencial nesse tipo de atividade. Nas buscas, principalmente com a área de mata, existem algumas áreas de entulho, então o cachorro ele nos ajuda muito nesse tipo de apreensão, principalmente de entorpecentes. O capitão responsável pela operação ressaltou a importância da população denunciar ações criminosas. A comunidade são os olhos da polícia. Passando a informação, podem ter certeza que nós vamos no local. O nosso trabalho da inteligência é um trabalho muito profissional, que garante o sigilo. Nós vamos lá e vamos fazer a detenção, como já estamos fazendo em várias localidades. Completou um ano o acidente que matou um casal de jovens em cima da terceira ponte. Eles estavam de motos e, de acordo com a polícia, foram atingidos durante um racha entre um advogado e um estudante de engenharia. No acidente morreram Kelvin Gonçalves dos Santos, de 23 anos, e Bruniele Oliveira, de 17. Quem dirigia os veículos que causaram a tragédia eram o advogado Ivomar Rodrigues Gomes Júnior, de 35, e o estudante de engenharia Osvaldo Venturini Neto, de 23. Os dois seguiam pela ponte em alta velocidade. Segundo a perícia, estariam a mais de 150 km por hora e tinham ingerido bebida alcoólica. Os dois respondem em liberdade. Para a mãe de Bruniele, a sensação de impunidade. Minha vida hoje está sendo de tristeza, choro, pois a saudade dói demais. O que tem me deixado ainda mais triste é ver que os culpados se encontram livres e impunes. E uma pergunta que eu faço: será que se fosse eu, uma faxineira pobre, eu estaria livre? A única coisa que eu peço, que nós queremos e desejamos, é que a justiça seja feita, que os culpados sejam punidos, para a gente ter um pouco de tranquilidade e paz. A família de Kelvin também lamenta e se revolta com a falta de punição. Todos os dias eu e meu pai choram por falta que eles estão fazendo. E a gente não quer muita coisa, a gente quer que a justiça seja feita. Porque hoje, os assassinos que fizeram isso com eles estão à solta, nada foi feito. A expectativa agora é pela audiência de instrução, que será marcada assim que o judiciário voltar aos trabalhos. Testemunhas serão ouvidas e provas periciais vão ser apresentadas. Durante o processo, o Superior Tribunal de Justiça afastou a possibilidade do caso ser tratado como homicídio qualificado. Será julgado como homicídio simples. A Polícia Civil recuperou 5 televisores furtados de uma pousada em Guarapari. Um funcionário é suspeito do crime. Os aparelhos foram levados da pousada no início de maio e, segundo os proprietários, os bandidos usaram as roupas de cama do próprio estabelecimento para enrolar os objetos. Eles pularam o muro e conseguiram fugir sem ser notados. Após investigações, a polícia chegou até 2 residências onde os aparelhos estavam. Ao que tudo indica, 2 delas haviam sido trocadas por crack e cocaína e as outras vendidas. O suspeito do crime ainda não foi localizado, mas as investigações continuam. Meu nome é Lília,
Moro na Ilha da Conceição, Vila Velha. Venho mostrar um pouco do meu trabalho, que eu trabalho com lanches, por encomendas também. Empadinha, pão caseiro recheado, mini pizza, empadão e uma novidade, torta de pote e muitos outros lanches. Meu telefone é 996-914243. 996-914243. Pô, que delícia, hein? Ela vende o salgado, o empadão, e aí depois vem a sobremesa, o bolo de pote. Fiquei aguando aqui. Mas você vai começar pelo bolo de pote, eu tenho certeza, né? Não, tem que ser o primeiro salgado e depois o doce. Mas você não falou ontem que gostava do doce, Bruna? Mas tem que vir o salgado antes. Você tá aí depois o doce, a gente come o salgado de novo, Seu prato principal é o doce, não é? Eu sou formiguinha mesmo. Ó, quem achou bonito também, tá com uma cara maravilhosa, né? Os Isso lanches que é sextar, dela. né? Sextou demais. Liga pra ela, pede os lanches, é o 99691-4243. 99691-4243. Vamos ver mais um? Vamos. Boa tarde, amigos do TN, tudo bem? Tô passando aqui para dizer para vocês que eu trabalho com máquinas de cartão da Samap e essas máquinas, elas têm muitas vantagens, né? Ela tem 3 anos de garantia, é uma máquina que não tem mensalidade, você compra a máquina e ela é sua. As vendas, ela entra na sua conta bancária um dia útil após a transação e tem várias outras vantagens. Inclusive, você comprando comigo, que sou consultora Samap, você compra num preço muito melhor do que está no site. Me liga no 99-740-4527. Deus abençoe. Oh, bacana, prático, né? Isso, e a Legal. gente precisa de bênção também. A mensagem final foi Verdade. interessante. 997-40-4527, 997-40-4527. Lembrando que você pode participar e deve participar dos nossos classificados, sempre ligando para o nosso WhatsApp, 997-92-2530, 997-92-2530. É fácil, grava uma mensagem de até 50 segundos, vendendo seu produto, seu trabalho e manda pra gente, não é isso, É Bruno? isso aí, sextou, mas o nosso classificado não tira folga não, tá? Manda pra gente. E olha, o Sebrae tem um recadinho pra vocês, dá só uma olhada. Desde o início do isolamento social, o Sebrae tem estado ao lado dos micro e pequenos negócios. E agora é hora de continuar junto. São 10 milhões de reais em consultorias gratuitas e online. Acesse sebrae-porondecomeçar.com.br. A cloroquina para tratamento de vítimas da Covid-19. Especialistas têm opiniões diferentes sobre o uso do remédio, mas o fato é que já tem capixaba fazendo documento público autorizando a utilização do medicamento caso fique doente. Pois é, não há comprovação científica sobre a eficácia da cloroquina. O Conselho Regional de Medicina orienta que o uso seja feito de acordo entre médico e paciente. O novo protocolo do governo federal sobre o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em pacientes contaminados com o coronavírus sugere que o medicamento seja administrado em pessoas com sintomas leves da doença. Antes, a recomendação era apenas para pacientes graves. Para o médico prescrever, o paciente tem que assinar um termo dizendo que ele está ciente, ele foi orientado pelo médico, que não tem comprovação científica o tratamento que ele vai fazer, que ele concorda, aliás, em fazer esse tratamento, mesmo sem comprovação científica. É importante você saber se essa pessoa não tem problemas cardíacos, porque um dos riscos graves do uso é problema cardíaco. Pode dar alteração no ritmo do coração. Está escrito que o médico não é obrigado a prescrever, que é uma decisão dele. Se ele achar que deve, se ele tem segurança para prescrever, ele pode prescrever. É apenas isso, ele pode prescrever se ele quiser, mesmo não tendo comprovação científica. Com a nova orientação do Ministério da Saúde, a corrida às farmácias para comprar o remédio aumentou ainda mais. Em muitas, o medicamento já se esgotou e agora, praticamente apenas as de manipulação conseguem vender a cloroquina. Nesta aqui, que fica em Bento Ferreira, Vitória, os profissionais estão com uma grande lista de receitas para manipular o medicamento, que agora é de controle especial. As indústrias, os fornecedores, eles não estavam preparados para isso, né?
Então chegou a faltar, está em falta, está difícil encontrar, está ficando muito caro, às vezes onde encontra nos fornecedores. A cloroquina e a hidroxicloroquina são medicamentos utilizados há muito tempo no tratamento de doenças como lúpus e artrite reumatoide. Eles contêm substâncias que, a princípio, inibiram a reprodução do vírus da Covid-19 nos testes realizados em laboratórios. O problema é que, em pacientes, essas mesmas substâncias não tiveram tanta eficácia. Na segunda parte do estudo, pegaram células conhecidas de rins de macaco, que são células muito parecidas com as do nosso organismo. O vírus se comportou de maneira diferente, a hidroxicloroquina não foi eficiente em evitar a entrada do vírus dentro dessa célula e a consequente multiplicação dele. Para o Conselho Regional de Medicina, o uso do medicamento na fase grave da doença não comprova a ineficácia. Por isso, concorda que o remédio seja administrado logo no início. As pessoas têm que entender uma coisa. Isso não é a panaceia, isso não é a garantia de cura da doença. Existem indícios de que bons resultados têm sido conseguidos com a introdução desse esquema terapêutico numa fase precoce da doença. Mas são indícios que nós vamos ter que estudar. Se der certo, deu certo. Outra coisa, se não der certo, o principal malefício que ele vai trazer ao paciente é que não deu certo. Não tem comprovação científica. Os estudos científicos a respeito mostram que não tem benefício no uso da hidroxicloroquina, ou seja, pacientes que usaram versus pacientes que não usaram, o resultado foi o mesmo. Isso em pacientes graves. E que tem vários estudos sendo conduzidos para os pacientes leves, casos leves a moderados, para ver se tem diferença depois, se eles evoluem menos pior depois. Mas isso está em avaliação, não está publicado ainda. Pois é, gente, a gente aproveita esse assunto e volta a conversar aqui com o Dr. Valber Dias, que é psiquiatra. Doutor, o senhor estava me explicando aqui que o uso da cloroquina, ela pode desencadear aí problemas, transtornos mentais graves, né? Isso, no paciente que tem transtorno bipolar, o uso de cloroquina, hidroxicloroquina só pode ser feito com a ciência do psiquiatra da pessoa, que ele pode precipitar uma descompensação de quadro de transtorno bipolar, assim como o corticoide que eventualmente é usado. Então, a gente tem que tomar cuidado, e se o paciente tiver transtorno bipolar, ele tem que tomar mais cuidado ainda. Doutor, olha só, a gente estava falando assim de ansiedade, né, nesse período, né, de quarentena. Tem uma pergunta aqui, ó. Gostaria de perguntar se dor de cabeça e taquicardia são sinais de ansiedade e crise do pânico. Aí a gente já emenda aqui com sintomas físicos, né? Problemas psicológicos podem criar sintomas físicos no nosso corpo. Podem. Nesse caso, fica fácil a gente entender que é como se aquela ameaça estivesse sendo compreendida como uma ameaça real na sua frente. E aí você vai ficar com o coração acelerado como se você precisasse lutar com aquilo de fato. Então o coração dispara e você fica mais tenso para poder também ter mais força, se fosse um inimigo real. E acaba que essa tensão pode gerar, por exemplo, quadros como dor de cabeça. Então, tudo isso é explicado pela ansiedade. Além disso, vem sintomas outros físicos, como falta de ar, o que é complicado, porque pode a pessoa acreditar até que está com um sintoma respiratório da doença, e enjoos também podem aparecer. Insônia é um sintoma também muito comum e que vem aparecendo cada vez mais. Lapsos de memória, as pessoas ficam muito preocupadas, então elas ficam com os pensamentos divididos, não conseguem manter o foco e aí começa a cometer pequenos erros ou grandes erros, às vezes no trabalho, dependendo do trabalho que a pessoa fizer. Então, podem vir com uma variedade de sintomas físicos, a ansiedade. A gente, inclusive, né, aproveitando esse assunto, a gente espirra e já fica preocupado, já fica tenso. Como é que a gente pode fazer para afastar esses pensamentos negativos, essa tensão? Muito boa pergunta. Eu tenho falado desde ontem uma forma que os pacientes têm gostado. Eu falo assim, não briga com o seu pensamento. O pensamento, ele está lá. Faz igual criança que tem pirraça, não dá bola. Pensa em outra coisa, que aí o pensamento perde a bola, sai de evidência e você consegue, vamos dizer assim, lidar melhor. Se você ficar brigando com o pensamento, pode ser pior, ele vai crescer, né? Como uma criança que está pegando pirraça, que ela faz lá dos 3, 4 aninhos. Então, não dá bola para ele. Pense em outra coisa, por exemplo, na respiração. Pensar na respiração
faz com que você tenha que se concentrar muito, porque a respiração é um movimento automático. Para tirar ele do automático, você tem que concentrar muito. E aí você acaba não conseguindo pensar em outra coisa. Doutor, como fazer com as pessoas que antes mesmo da pandemia já apresentavam ou já estavam em tratamento psiquiátrico ou psicológico? Como fazer para amenizar os sintomas da doença dentro de casa? Pergunta do nosso amigo do TN. Então, dentro de casa, a ideia é que as pessoas tenham uma convivência mais harmoniosa. Então, não é o momento de acentuar brigas, é o momento de criar acordos, de combinar as coisas, para que, já que é o espaço que a gente mais está ficando, que esse espaço funcione. Então, todo mundo tem que ceder um pouquinho, mas todo mundo tem que mais ou menos funcionar como trabalhava antes. É só assim que um paciente que antes já estava em tratamento pode continuar sem se descompensar. E o que eu tenho visto é que a maioria tem conseguido. Realmente alguns não, aí acaba sendo necessário algum ajuste, ou alguns que não estavam em tratamento acabam procurando, mas uma boa parte tem conseguido levar o tratamento mantido mesmo com a pandemia. Agora a gente aproveita para lembrar que tem muitas mulheres em casa que estão se sentindo sobrecarregadas porque a família toda está em casa e são muitas tarefas domésticas. O ideal é que a gente divida essas tarefas, né, doutor? Como é que faz? Então, esse é outro ponto interessante. Além de haver uma sobrecarga que já havia sobre as mulheres, os homens estão tendo a oportunidade de experimentar um pouquinho disso, né? Então eu vejo também muitos conflitos surgindo nesse sentido. O homem em casa, todo mundo em casa, e o homem às vezes tem que fazer essa sobrecarga que a mulher já tinha antes de 3 turnos, cuidar da criança, cuidar de casa e trabalhar, né? Então, realmente, muitas vezes fica mais pesado para a mulher fala, está demais. Aí pede para o homem, nossa, mas está complicado. Mas era assim que funcionava, ou funcionou para a maior parte das mulheres sempre. Então, de certa forma, é uma oportunidade de enxergar o lado do outro, de ver como é que é para essa companheira que estava ali com você e que fazia tudo, 3 turnos de trabalho sobrecarregado. Então, tem surgido algumas coisas nesse sentido e pode ser uma oportunidade de aprendizado. Doutor, a gente está vendo aqui também uma certa politização em relação à política. Veio uma pergunta aqui, pergunte ao psiquiatra se ideologia política extrema é doença. Então existe está tendo brigas ali, né, nas redes sociais, até mesmo entre as famílias, por conta do momento político que a gente está passando. Então, como controlar isso para que isso não vire uma briga entre família, né, no relacionamento? Eu penso assim, eu acho que toda vez que a gente é escravo de alguma coisa, aquela coisa limita o seu pensamento, isso pode se tornar um problema. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado para ver que prisões, o que a gente criou, né? E às vezes tem que seguir aquela ideologia a qualquer preço, e muitas vezes a gente se torna escravo daquela ideologia. Então, tem que tomar muito cuidado quando aquilo não faz a pessoa sofrer. E ela às vezes não quer abrir mão daquilo porque aquilo é a própria identidade dela. Mas certamente ela é muito mais que aquilo, né? Só que ela precisa descobrir. Agora, uma outra coisa que isso me lembrou é a questão da insegurança da informação, que eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado, porque a gente tem muita informação que não é verdadeira. Isso também pode atrapalhar essa questão do entendimento político, porque a gente vai se basear, às vezes, uma coisa em informações que não são verdadeiras. Então, é preciso confiar na informação que tem a origem segura que você já tinha antes, né? Muitas vezes o WhatsApp vem muita informação e a gente não checa se a informação é verdadeira. Agora, a gente já até falou das crianças no primeiro bloco, mas a gente tem recebido muitas perguntas sobre elas. Elas foram privadas desse convívio escolar, com os amiguinhos, com os professores, e muitas estão em casa presenciando brigas dos pais que ficaram mais constantes. O que a gente pode fazer para ajudar que essas crianças não levem um trauma maior depois desse momento para a vida adolescente e para a vida adulta? A primeira criança tem que conseguir estudar mais ou menos no horário que ela estudava antes. Na hora que ela for estudar, ela tem que, por exemplo, colocar o uniforme dela. Pode parecer uma coisa simples, isso não tem nada a ver, mas influencia sim. A cabecinha dela entende, eu estou de uniforme, eu tenho que estudar. Eu tiro o uniforme, eu posso brincar. Então, ter um espaço, uma hora de estudar, a hora para brincar, a hora para dormir, a hora para ver o filme, né? A hora para o joguinho, né? Às vezes joga há muito tempo, quanto é que jogava antes? Então, isso é muito importante. E os pais entenderem que o clima que eles criarem na casa vai determinar o quanto bem aquele filho vai levar esse período tão complicado para as crianças que estão em formação. Isso é o mais agravante. A personalidade deles está em formação, então a gente precisa de todos os cuidados para que isso não afete de maneira importante a personalidade deles. Doutor, tem uma pergunta aqui. Estou com o dedo do pé dormente,
E tem um complemento. Estou ansiosa, ofegante e com muito medo. Acho que estou em depressão. Aí eu já passo a pergunta o seguinte. Muitas perguntas em relação à ansiedade e depressão. Qual é a diferença entre tristeza e depressão? Quando a pessoa pode saber isso? E já respondendo, pediu para o senhor responder essa pergunta aqui da amiga do TN também. Tá. Primeira pergunta. A dormência, sim, é um daqueles sintomas físicos que a ansiedade pode provocar. Claro que, primeiro, no caso de um sintoma como esse, tem que excluir que não haja uma causa orgânica para isso. Uma vez excluído, isso pode sim ser causado por um problema de ansiedade. Então, você pode sentir dormência, às vezes, no braço esquerdo e achar que está tendo um infarto, vai no pronto-socorro, é excluído uma causa orgânica e o que o médico lá fala? Procura um psiquiatra. Então, é uma história extremamente comum. Então, é possível sim. Em relação à tristeza com depressão, a diferença é que a tristeza é uma emoção. E uma emoção que a gente tem o direito de sentir diante de um fato triste. Então, se, por exemplo, eu sei que alguém morreu e eu fico triste por isso, isso é absolutamente normal. O estranho seria se você ficasse alegre pela morte de alguém. Então, se você é congruente com o que aconteceu, dura um tempo determinado, passa e vem sozinho, é só tristeza. Não. Veio, ficou muito tempo, o tempo todo, veio acompanhado de outros sintomas, cansaço, dificuldade de sentir prazer, nada na vida tem graça, alterações do sono, alterações de apetite, aí a gente já começa a pensar, isso é mais que uma tristeza. Né? Então é muito nesse sentido que a gente tem que observar para diferenciar uma coisa da outra aí. Doutor, tem muita gente que está descontando a ansiedade na comida nesse momento. E aí vale a gente lembrar que a preocupação nesse momento tem que ir para além do nosso corpo. Quando acabar a quarentena eu vou estar mais gordinha. É com a nossa saúde que a gente tem que se preocupar. Como que a gente pode controlar essa ansiedade e parar de descontar na comida? A gente sempre vai buscar aliviar a ansiedade com aquilo que a gente aliviava anteriormente. Então, quem aliviava com comida vai querer aliviar com comida, quem aliviava com bebida vai querer aliviar com bebida. Então, tem que tomar muito cuidado, porque como se trata de um episódio crônico que nós estamos vivendo, né, o uso continuado dessas estratégias é perigoso, até porque a obesidade é um fator de risco para casos graves de Covid. Então, é a hora de desenvolver hábitos que aliviam a ansiedade, mas que sejam saudáveis. Então, essa é a dica, não estimular esses hábitos não saudáveis, como beber ou comer, né? Doutor, para finalizar, né, eu gostaria que o senhor mandasse uma mensagem para os amigos do TN. Muita gente aqui falando que está se sentindo triste, não é? Que acha que está em depressão. Né? Então, uma mensagem para os amigos do TN que estão passando por essa situação nesse momento. Acho que a principal mensagem é de que a gente está passando por um momento de dificuldade, mas que ser positivo nesse momento é possível. Né? Então, a forma como você vê a dificuldade, como é um sentimento que você tem, pode ser determinante para que você saia dessa situação. Claro, com algumas cicatrizes. Quem não vai levar algumas cicatrizes desse momento? Mas com algum crescimento, né? Dentro, claro, do possível, com cada um com as suas dificuldades, com as perdas que podem haver, mas respeitando, e até pelas perdas, era interessante que a gente saísse desse momento melhor do que entrou. É isso aí, gente. Tem que cuidar do corpo e da mente nesse momento. Obrigada, doutor Valber Dias, psiquiatra, pela participação, pelas explicações. Obrigado. Obrigado, doutor. Valeu. E em instantes, polícia prende suspeitos de matar DJ na Serra. O trabalho do cerco inteligente em pouco tempo, foram recuperados 2 carros roubados. E tem ainda novos serviços nos classificados do TN. A gente volta rapidinho. Em poucas horas, o cerco de inteligência de Vitória conseguiu identificar 2 carros roubados circulando pelas ruas da capital. Nos 2 casos, a guarda foi avisada e chegou até os veículos. Um deles é um Corsa roubado na porta de uma casa durante a madrugada. O Corsa estava sendo utilizado a trabalho para garantir o sustento durante os tempos de pandemia. Mas qual não foi a surpresa quando ele foi levado pelos criminosos durante a madrugada? No mesmo dia, recuperado, e o saldo foi positivo. Com nenhuma batida, os bandidos ainda conseguiram levar algumas ferramentas e o som que estavam no veículo. A Guarda Municipal encontrou o carro abandonado na Ilha do Príncipe, em Vitória. Foi informado pelo vídeo monitoramento para as viaturas de rua e, diante dessa informação, iniciaram-se as buscas, né?
e ele foi localizado abandonado na Ilha do Príncipe. O carro foi levado de Santa Rita, Vila Velha, de madrugada. O responsável pelo veículo estava dormindo quando ouviu o barulho do motor. Ele ainda tentou entrar na frente do carro, mas os bandidos levaram o veículo, que foi recuperado no mesmo dia pela Guarda Municipal de Vitória. Não só esse veículo, mas o cerco de inteligência conseguiu ajudar a guarda a recuperar um outro carro, um Sandero branco, inclusive com 2 indivíduos dentro. O vídeo monitoramento, visualizou e constatou pelo sistema inteligente de segurança que esse veículo passava nessa avenida sentido Jucutuquara. E as outras guarnições de rua realizaram a abordagem e conseguiram também recuperar esse veículo Sandero e deter 2 indivíduos no interior. O destaque fica que em um único dia 2 carros foram recuperados pela Guarda Municipal de Vitória com o auxílio das câmeras de vídeo monitoramento. Nos dá a informação quase que exata da localização desses veículos, na situação de restrição de furto e roubo. Nós temos atuado para tentar tranquilizar a sociedade capixaba e a população de Vitória com o nosso trabalho. E teve operação em Linhares, no norte do estado. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos após denúncias da população. Quase 130 policiais civis e militares participaram da ação, que teve início antes mesmo das 6 da manhã e aconteceu em 8 bairros do município. A operação aconteceu depois que a própria população fez denúncias de que bandidos estariam atuando na região. Traficantes, assaltantes e homicidas estão sendo procurados pela polícia. O helicóptero da PM e os cães da corporação auxiliaram na caça aos criminosos. Casas e terrenos suspeitos foram revistados. O balanço da operação será divulgado ainda hoje. E na Serra, uma outra operação da Polícia Civil resultou na prisão de 4 pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. Além disso, a polícia investiga ainda se esses presos têm participação no assassinato de um DJ essa semana. O DJ Vitor Teixeira de Jesus, de 21 anos, foi morto com 15 tiros. O rapaz era morador do bairro São Marcos, mas, de acordo com as informações recebidas pela polícia, ele tinha ido ao bairro vizinho Santo Antônio para comprar drogas. Logo após a morte, áudios começaram a circular nas redes sociais, criminosos prometendo revidar o assassinato do DJ. Estão mandando essa ideia para vocês ficarem em casa, não sair para rua, não deixar seus filhos na rua, que a bala vai comer. A bala vai voar de verdade, não tem hora para essa guerra acabar. Hoje a polícia deflagrou uma operação e conseguiu prender 4 pessoas que podem estar envolvidas no crime. No local, a polícia foi recebida a tiros. Nós desencadeamos uma operação na rua 3 do bairro São Marcos, ponto de intenso tráfico de drogas. Ao chegarmos no local, fizemos um cerco na residência alvo da operação e quando nós nos aproximávamos, fomos recebidos a tiros pelos indivíduos que ali se encontravam. Imediatamente nós revidamos os disparos para repelir a injusta agressão e conseguimos realizar a prisão dos 4 indivíduos que ali se encontravam. Armas e drogas foram apreendidas. Agora, as investigações continuam para saber se o assassinato do DJ Vitor tem mesmo relação com o tráfico de drogas. De fato, quando as pessoas costumam andar com traficantes assim, os traficantes rivais que percebem essa movimentação tendem a retalhar isso aí. Mas como esse inquérito está mais recente, ele ainda não foi concluído, então a gente precisa finalizar as investigações para afirmar com certeza se foi o envolvimento dele com traficantes ou se ele estava realmente traficando naquele momento. Uma espera que parece não ter fim. As obras do terminal de Itaparica, em Vila Velha, continuam. Mas olha, o prazo de entrega mudou, hein? Seria em julho e agora foi adiado para setembro. Lembrando, Bruna, que já são quase 2 anos com o terminal fechado. Enquanto isso, os passageiros têm que usar o terminal de Vila Velha. E por lá, está ficando bem apertado para tanta gente. Quem utiliza o terminal de Vila Velha tem a certeza de que vai encontrá-lo sempre desse jeito, cheio, lotado. Muito, porque aqui é muito lotado. No dia normal você não consegue nem andar, nem de tanta aglomeração que é de gente aqui. É a falta que o terminal de Itaparica faz. E numa época em que devemos evitar aglomerações, fica quase impossível não aglomerar com essa demanda acima da média.
E quem é que não fica com medo, hein? Fica difícil, né? Para nós fica com medo de sair de casa, tem que trabalhar, se não trabalhar não tem o ganho, né? O terminal de Itaparica faz muita falta, porque as pessoas que moram pro lado de lá, pros bairros de lá, eles estão tudo aqui, né? Pra Vila Velha. Então, aí fica mais aglomerado, mais gente aqui no terminal de Vila Velha. As obras no terminal que fica na rodovia Darli Santos tinham previsão de entrega para o mês de julho. Mas as obras sofreram novos atrasos. Segundo o diretor-presidente do DR, Luiz César Mareto, essa questão se dá por conta da pandemia do coronavírus. Agora, o novo prazo para a entrega das obras do terminal é setembro deste ano. Falta ainda a entrega da cobertura, que estaria prevista para chegar aos poucos. A pandemia impactou justamente no prazo de entrega. O primeiro lote deveria chegar até meados de maio, mas teve a entrega adiada para junho. Ainda segundo o diretor do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo, o DR, faltam também os pisos das plataformas e a instalação da iluminação, que depende, claro, da cobertura. Por isso, terminal pronto para os passageiros só em setembro mesmo. Ele foi interditado no dia 20 de julho de 2018 por problemas na estrutura. Dona Maria Aparecida trabalha em Vitória, mas mora na Barra do Jucu. Quer dizer, o terminal de Itaparica estava no trajeto natural dela. São quase 2 anos tendo que vir para o terminal de Vila Velha. Se tivesse o terminal lá aberto, não tinha necessidade de muita gente, inclusive eu, chegar até aqui. Eu poderia de lá seguir o meu destino, que é a Avenida Vitória. Pois é, infelizmente a população vai ter que aguardar até setembro para o terminal de Itaparica ficar pronto. Sobre a superlotação do terminal de Vila Velha, a Seturba informa que vem adotando diversas medidas no combate ao coronavírus. A companhia ainda faz um apelo à população para que, se puder, fique em casa e evite aglomerações e assim ajude no combate à pandemia. Vamos falar de coisa séria? Como todos devem saber, já está acontecendo a campanha de vacinação contra a gripe. Esse ano, o Ministério da Saúde comprou mais vacinas. São 79 milhões de doses para atender a todos os públicos prioritários. E já estamos entrando na reta final. Agora é a vez da terceira fase da campanha, que será dividida em 2 etapas. A partir de 11 de maio, crianças entre 6 meses e menores de 6 anos, grávidas, mães no pós-parto e pessoas com deficiência devem tomar a vacina. Depois, a partir do dia 18 de maio, é a vez de pessoas com idade entre 55 e 59 anos e professores. E fique atento, se você faz parte dos públicos prioritários e ainda não tomou a vacina, procure um posto de saúde até o dia 5 de junho e leve a sua caderneta de vacinação. Em caso de fila, mantenha uma distância de pelo menos 2 metros dos demais. Informe-se na sua cidade. Haverá uma estratégia de vacinação diferenciada. A vacina contra a gripe não protege contra o coronavírus. Se você ou alguém da sua família estão nesse grupo, é muito importante se vacinar. Movimento Vacina Brasil contra a gripe. Tem que vacinar. Para mais informações, acesse saude.gov.br/Vacina Brasil. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna desta sexta-feira, 22 de maio. Servidores vão ficar sem reajuste até o fim de 2021. Na foto principal, aumentam casos de intoxicação por produtos de limpeza. Governo propõe reabrir academias com no máximo 5 pessoas. Motoboy executado com 12 tiros gritou pelo pai enquanto era baleado. Quem você gostaria de abraçar hoje? Você vai ver ainda em destaque no jornal A Tribuna de hoje. Mais moradores de rua em Vila Velha. Yaya Touré diz que vai jogar no Vasco. No AT2, promoções e hambúrgueres pra lá de diferentes. Vamos para o nosso giro de câmeras? Bora. Agora a gente acompanha imagens ao vivo da Ponte de Camburi nessa sexta-feira, na capital do estado. Por lá, ó, trânsito bem tranquilo, não tem ninguém andando por lá, todo mundo se mantendo em casa, é isso mesmo. E o tempo, ó, tá bem ensolarado, viu? Pois é, solzinho, hein? Vamos agora para o centro de Vitória,
Olha só, fluxo tranquilo também de carros nesse início de tarde. O dia permanece sem previsão de chuva, mas com friozinho, hein? Temperatura mínima de 18 graus e máxima de 29. Agora, Georgia, a gente segue para a Reta da Penha. Quem trafega ali na região encontra as pistas bem livres de retenção, quase nenhum carro por ali. E aproveito para te lembrar, gente, claro, da importância do isolamento social para a gente garantir dias mais tranquilos aqui no estado e o comércio continuar funcionando. Por isso, quem puder, permaneça em casa. E claro, se precisar sair, use máscara, leve álcool em gel, né? Se proteger sempre, gente. Agora o TN volta rapidinho e fala de demissões de domésticas aqui no Espírito Santo. Aumentou muito. Fique com a gente que tem também mais ofertas nos classificados. A gente já volta. A pandemia já causou impactos na renda de mais da metade das famílias brasileiras. Uma pesquisa recente apontou que 53% sofreram com demissões ou redução da carga horária. É o caso das domésticas aqui no Espírito Santo. A Berenice é chefe de família, vive com mais 6 pessoas nesta casa alugada. Ela trabalhava como doméstica até pouco tempo, mas logo nos primeiros dias da pandemia foi dispensada do serviço. Foi imediato, né? Que eu não iria mais devido, precaução, das crianças. Aí fiquei sem emprego. A doméstica conseguiu o seguro-desemprego, mas o benefício já chegou ao fim e agora tenta pela terceira vez receber o auxílio emergencial do governo federal. O que está segurando mesmo é a pensão da minha filha e a cesta básica que o Estado está dando, né? Aí cesta básica vem o básico mesmo, arroz, feijão. Agora se a gente vai, compra um ovo, compra uma salsicha, que é o que a gente está se alimentando, né? Desde o início da pandemia, o setor de serviço doméstico é um dos que mais vem sofrendo com demissões aqui no estado. A estimativa do sindicato é que metade dos trabalhadores já perderam o emprego. E quem continua trabalhando teve a carga horária reduzida. Tem muita trabalhadora que trabalha 2 vezes na semana, tem muitas trabalhadoras também que trabalham meio expediente. Por exemplo, a carga horária são de 44 semanais, tem delas trabalhando 22 horas. Segundo a Berenice, no condomínio onde trabalhava, muitas domésticas também foram demitidas. E de acordo com o sindicato, a relação entre patrão e trabalhador na hora da demissão não tem sido fácil. Bem difícil, né? A gente tem feito muita negociação aqui entre patrão e empregado. Tô com medo até de chegar a um ponto de ter que... Onde que eu vou colocar meus filhos? Para onde que eu vou? Se continuar desse jeito, entendeu? Porque não tem para onde correr. A gente procura um jeito de fazer um bico aqui, um bico ali. Não tem. As pessoas estão com medo, né? E está difícil. E aí, amigos do TN, eu sou o Júnior Moreira e represento aqui a JP Arte Digital. Trabalhamos 100% online, fazemos mídias sociais, digitais e impressas, edições de vídeo como essa que você vai ver ao longo do vídeo, cartões de visita digital, entre outros serviços gráficos. Para mais informações, nos ligue ou mande um WhatsApp pra gente. É o 27 99606 5625. Eu vou repetir. 99606 5625. Ou também nos procure nas nossas redes sociais, que já está aí na tela. Um forte abraço a todos e se protejam. Valeu! Você viu que ele faz edição e ele fez a edição do vídeo. A gente deixou o telefone que ele colocou lá. Legal. Bacana a edição dele, né, Legal Bruna? que ele fez a propaganda já mostrando o trabalho dele. Mostrando a gente viu o quanto dele, é bom. Exatamente. Cezinha faz a palhaçada dele ali. Pena que a gente não pode mostrar. Exatamente, é terrível, Cezinha. Mas ó, liga pro nosso amigo, é o 99606-5625. 99606-5625. O jornal tá terminando, né, Jorge? Tá terminando, mas a gente tem tempinho. Você quer mandar um beijo Tem um tempinho. Aí, né? Eu quero mandar um beijo pra Thalita. Ela é moradora de Campo Verde, em Viana. Tá fazendo 23 aninhos hoje. Diz que adora assistir a gente. Ama as nossas brincadeiras, ama o TN. Então, Thalita, fica aqui nosso beijo carinhoso. Feliz aniversário. Que Deus te abençoe. E ela deve ter gostado que você cantou hoje, né? Viu? Canta bem. E cantei super bem, né? Falando em cantar, eu queria mandar um super beijo para minha amiga Idalina, que vai fazer um show amanhã, 18 horas, uma live dela. Segue aí, gente, Idalina Music, @Idalina Music. Vai dar um showzão amanhã. Legal, hoje sexta-feira, né? Não, amanhã, vai ser amanhã sábado. Exatamente. Já pode seguir aí, participar da live dela.
E tem também quem quiser seguir a Bruna, @BrunaMariaX. Isso. E me segue também, @GeorgeBeat. A gente tá lá, a gente não faz live, mas a gente dá o nosso show, né, A gente tá Bruna? por ali, sempre. Beijo, gente. Beijo pra todo mundo. Bom final de semana. Se cuidem. Gente, beijo pra vocês. Um ótimo fim de semana. Aproveite a sua sexta e o seu sábado. E a gente se vê na segunda-feira, né, Bruninha? Isso mesmo. Até segunda. Beijo. Tchau, tchau.